Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia? Bom, então vamos dando continuidade na questão então das PAs, né, das progressões aritméticas. Olha, para o encontro de hoje nós iremos continuar a questão da soma dos termos da progressão aritmética, porém, utilizando agora a fórmula, tá? Nós vamos então utilizar a fórmula da progressão aritmética, a questão da soma dos termos. O que você viu na aula passada? Soma dos termos. Só que de forma assim somada, né? De forma assim contada manualmente. Então, por exemplo, nós tínhamos um exemplo que era assim, ó. 2, por exemplo, 4, né? Por exemplo, aqui 6, por exemplo, 8. E que eu tinha falado para vocês o seguinte, ó. Verifique essa progressão aritmética, essa PA, né? Se caso, por exemplo, eu quisesse encontrar a soma dos 4 primeiros termos dessa sequência, o chamado S de 4, a ideia vai ser assim, ó. Você iria somar os 4 primeiros termos, né? Mas não somar assim de forma manual, a gente poderia utilizar uma regra muito mais simples de calcular, porque há uma simetria na PA, né? Então se você somar, por exemplo, o 2 com o valor de 8, aqui vai dar 10, né? Então aqui vai dar uma soma 10. E, por exemplo, o 6 mais 4 nesta soma aqui, ó, também você vai ter o valor de 10. Então, numa PA você pode explorar, abusar dessa característica da simetria, né? Então, a soma dos 4 primeiros termos, bastaria você pegar, por exemplo, o número 10, né? E multiplicar por 2. Nós temos 10 aqui, 10 lá, então o valor de 10 multiplicado por 2, que totaliza, por exemplo, a questão do número 20. Tudo bem até agora? Beleza? Ok, mas agora nós temos que, segundo o tema de hoje aqui, ó, soma dos termos de uma progressão aritmética. 2 pontinhos, fórmula. Criar uma fórmula, né? É suficiente você fazer assim? Né? Mas nós podemos então criar um termo geral para soma, né? Uma fórmula da soma dos termos. Então a ideia vai ser o seguinte. Utilizando essa comparação aqui, essa ideia da soma dos termos da PA, que Gauss, né, já havia observado isso, nós podemos criar uma fórmula, tá? Então a fórmula ela vai se basear na seguinte ideia. Se eu quiser somar então os n primeiros termos, então S de n. Aqui no caso eu fiz um S de 4, né, que seria a soma dos 4 primeiros termos. Olha, o S de n, a ideia vai ser o seguinte, você vai começar assim, ó, vamos pensar. Esse número 10, ele veio da onde? Né? Esse número 10 veio da onde? Da soma do 2 com 8. Né? Então, na verdade, o 10 ele veio da onde? Da soma do primeiro termo com o último termo. Tá? Primeiro termo com o último termo. Então, esse 10, ele veio, por exemplo, do primeiro termo. Como é que você escreve primeiro termo? A1. Lembrou disso? Posição, sequência, tá legal. Mais o último termo, ou seja, a n, né? Então, o número 10, só para você, então, novamente recapitular o que eu fiz aqui, é o valor, então, do primeiro termo mais o último termo. Primeiro termo a 1, o último termo é o chamado enésimo termo, né? Legal. Agora, da onde que vem o número 2? Veja, para encontrar o número 10, eu sempre pego pares de números, né? Então, se eu tinha, por exemplo, 4 termos, a cada parzinho é a cada 2, né? Então você divide por 2. Quer dizer o seguinte... Esse número 2, ele veio da quantidade de termos dividido por 2, porque a cada parzinho você tem a soma equivalente a 10, né? Uma soma constante. Então esse 2 veio da onde? Número de termos divididos por 2, tá? Então nós acabamos de entender um pouquinho mais, que legal, né? A fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, tá? Então, de uma forma geral, observe essa fórmula aqui, ó. Soma dos termos, primeiro termo mais o último termo, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula que a gente fez algumas analogias, algumas comparações e chegamos, por exemplo, nessa ideia. Que bacana, que legal. Então, nós temos aí agora, digamos que fórmula, nós temos aqui, digamos que situações aí suficientes para que você calcule isso aqui, ó, né? Então, veja, a pergunta aqui é o seguinte. Calcule a soma dos termos da progressão aritmética 51, 61, 71 até o 341, tá? Então veja, para encontrar, por exemplo, a soma dos termos, agora explorando essa fórmula, vamos utilizar, né? Então, como você acabou de criar com o Laurence esse formulário, vamos então utilizá-la, né? Vamos aproveitar essa fórmula aí. Vejamos, olha só, nós podemos pensar no seguinte, vou escrever para você então a sequência. A sequência ele é formada então por número 51,
né? Depois 61, eu já entendi uma característica dessa sequência em forma de PA, que ela está indo do quê? De 10 em 10. Não é? Ela vai de 10 em 10. Né? Ó, 10 em 10, 10 em 10, até, por exemplo, o número 341. A pergunta é o seguinte, quanto que vale, né, a soma desses termos aí? Bom, vamos pensar no seguinte, então eu vou utilizar essa fórmula da soma dos termos, tá, e colocar os valores que a princípio eu conheça, tá ok? Então aqui, ó, a soma dos n primeiros termos, ele vai ser equivalente ao valor então de A1, fórmula está aqui para vocês, tá? Quem que é o A1, né? Quem que é o A1? Observando lá, A1 é o primeiro termo da sequência, tá? Então observem que nessa sequência aqui, ó, o número 51, ele vai ser, por exemplo, o A1, que é o primeiro termo, tá? Então você já pode colocar o número 51 nessa posição. Então você vai ter o valor então de 51, legal, bacana, né? Mais quem aqui, ó? Mais o AN, tá? Quem que é o N da fórmula? Olha, o AN é o último termo da sequência, né? Então, o último termo da sequência, tá aqui, ó, é o 341. Então, vamos lá. 341 é o chamado, então, AN, né? O enésimo termo. Então, o último termo é chamado de AN. Então, coloque lá na fórmula também, né? Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, 341. Vou fechar o parênteses. Fecha. Depois, divididos pelo número 2 e multiplicado por n, tá? Então agora a pergunta é o seguinte, pessoal. Eu não sei, observando aqui na fórmula, quanto que vale o n, tá? Eu não sei quanto é que vale o n, tá? O n, ele representa o que para nós? O número de termos da sequência, tá? Então, por exemplo, de 51, 61, 71 até o 341, a pergunta é quantos termos que eu tenho? Se eu conhecesse o valor de número de termos, que é o n, você coloca aqui e continua a soma dos termos. Problema, eu não sei, né? Do 51 até o 341, quantos termos tem na sequência? Então nós temos que recorrer, gente, ao cálculo de PA, né? Aquela fórmula do termo geral de uma progressão do tipo aritmética, tá? Então deixa eu fazer agora o cálculo aqui em cima, né? Já que você agora entendeu essa analogia da fórmula, vamos fazer o seguinte, então aqui, ó, vou explorar essa parte de cima para você entender. A sequência está aqui, ó, 51, 61, 71 até 341. Para a gente finalizar, cara, eu preciso encontrar o valor do n, né, para você ter a soma dos termos. Não sei. Então vamos explorar, por exemplo, a fórmula do termo geral. Olha só isso aqui, ó. AN é equivalente ao valor então de A1 mais o valor então de n menos 1 multiplicado pelo valor da razão. Essa é uma outra fórmula que a gente conhece de PA. Talvez nela nós poderíamos encontrar o valor do n, que vai ser o mesmo que esse n, né? Que é o número de termos da sequência. Legal. Então o valor do AN, observa lá, eu tenho o A1, tenho o valor do AN. Então vamos fazer essa substituição, tá? Então no lugar do AN você coloca assim, ó, 341, que é o último termo da sequência, ele vai ser igual. O A1, olha, o A1 é o primeiro termo, né? Então tá bem de cara aqui para nós aqui o valor do A1. Depois mais quem? O valor do n que eu quero encontrar, menos o valor de 1. Mas, Laurence, eu não conheço o valor da razão. É claro que você conhece, né? Observando, ele vai de 10 em 10, né? Então, 51 mais 10, 61, com mais 10, 71. Então, ou você pega um termo, só para você lembrar, e subtrai do antecessor, tá? Então, já sei que é o valor de 10. Ah, entendi. Então, como vai de 10 em 10, razão vale 10. Nessa equação, você encontra o n. Encontrado o n, você volta para cá e substitui. Perceberam esse desenrolar? Então, tem tudo a ver com as aulas anteriores, tá? Do termo geral de uma PA. 341 menos o valor de 51, trouxe para cá agora negativo, vai ser igual. Aqui fazer o, né, distributiva. 10n menos o valor, então, do número 10. Tá? 341 menos 51, aqui você vai ter, então, o valor de 290, né? Bom, esse 10 aqui, que tal você trazer agora para cá positivo, que vai ser equivalente ao valor de 10n. Já está quase pronto, hein? 290 mais o valor então de 10, né? Você vai ter, por exemplo, o número 300, que vai dar uma divisão correta, né? Bem certinho aqui. Então, 300 vai ser equivalente ao valor então de 10n.
O 10 está multiplicando, vai passar dividindo, né, toda a continha lá. Então, o 300 por 10, o N vai ser equivalente ao número 30, tá? Então, quer dizer, só para a gente recapitular, de 51 até 341, nós temos 30 valores. Faz sentido, né? Porque ele vai do 50 até o 300 alguma coisa, então você tem já um valor aproximado de 30. Fez sentido só para você ver se faz sentido ou não, né? Bom, como são 30 valores, na verdade a pergunta foi a seguinte: agora que eu conheço o número de termos, esse 341 é o A30. É o 30º termo da sequência, né? E a pergunta então foi, na verdade, quem que é o S de 30? Você já conhece o número de termos? S de 30. Então você pega o primeiro termo mais o último, multiplica pela quantidade de termos. E agora ficou fácil, né? Agora, por exemplo, ficou mais simples de você fazer o cálculo, ficou mais legal de você calcular, tá? Então a soma dos 30 primeiros termos aqui, ó, chamado de S de 30, ele vai ser equivalente a 51 mais o valor então de 341, nós teremos aqui, ó, 392, depois multiplicado pelo valor então de, vamos simplificar aqui, você pode simplificar o valor de 3, né, de 30 com 2 aqui, ó, simplifica, ficamos com o valor aqui de 15, tá, e com o valor de 1. Então a resposta, esta soma final aqui, só para a gente deixar em valores em forma de produto, ficou o valor então de 392 multiplicado pelo valor de 15, né? Então o bacana de hoje dessa questão é te mostrar que, por exemplo, além de você utilizar essa fórmula da soma dos termos, que no caso é o nosso objetivo de hoje, em algumas situações nós teremos que recorrer para a fórmula do termo geral. Aulas anteriores de progressão do tipo aritmética, né? Então tá certo, você acabou então de descobrir mais uma fórmula, a sua aplicação, e de repente fórmulas que você aprendeu em aulas anteriores que podem nos ajudar a resolver o problema de hoje, tá bom? Então tá certo, nos encontramos na próxima aula. Até lá, gente!